A religião que Jesus fundou. O esfriamento. Estamos no século III, que começou no ano 201 d.C. Nesse século, a Igreja experimentou o fim dos dons espetaculares do Espírito Santo, o endurecimento das perseguições do Império, o nascimento dos teólogos, apologistas e grandes pensadores cristãos, e o embrião que se tornaria em idolatria no futuro. Sempre existiu mais de uma interpretação da fé cristã. No primeiro século eram os judaizantes e os gentios. A Igreja é universal ou judaica, deve circuncidar ou não. No segundo século foi o gnosticismo e a ortodoxia, os carismáticos e os cessacionistas, qual a forma correta de se batizar. E no terceiro século a discussão dos novacianos, aceitamos de volta os que negaram a Cristo para não morrer ou não. Surgem pensadores incríveis, de uma capacidade extraordinária, que cometeram erros e acertos. Dentre eles está Orígenes de Alexandria, um teólogo extraordinário que nasceu no final do segundo século, por volta do ano 185 DC. Falo por experiência própria, ler Orígenes é algo fascinante, extremamente profundo. Onde ele acertou, realmente foi fantástico. Não existe corrente teológica atual que não tenha recebido influência dele, ainda que não saiba. Ele amava a filosofia platônica, usava muitas alegorias em suas mensagens. Afirmava que a cultura poderia ser usada pelos cristãos, com exceção daquilo condenado pelas Escrituras como pecado. Ele dizia que tudo pertence a Cristo, que a Igreja tem o direito e até mesmo o dever de resgatar a cultura para Yeshua. Afirmava que Jesus é a verdade, e onde houver verdade ela pertence a Cristo. Orígenes escreveu 600 livros, dos quais poucos sobraram, já que caminhando para o final de sua vida foi considerado herege pelo Concílio de Alexandria no ano 400 DC. Como mencionei no vídeo passado, ele trouxe interpretações perigosas para o seio da Igreja. Universalismo, que diz que no fim até Satanás será salvo, começou a chamar Maria de Teotocos, portadora de Deus, que depois foi traduzido como Mãe de Deus, e deu origem à mariolatria. Chegaremos nessa questão, tenha calma. Se aficionou pela filosofia platônica, o que levou suas interpretações para muito perto do gnosticismo. Foi o fundador do purgatório, afirmou que depois da volta de Jesus haverá possibilidade de pecarmos e tornar o mundo caído novamente. O cara foi perambulando por terrenos cada vez mais movediços. Pelo menos é essa a impressão que temos. Qual eram as intenções das palavras dele não sabemos. Ele não está aqui para se defender. Nenhum extremo é bom. Nem caminhar pelas alegorias e metáforas, nem a rigidez inclausurante da letra. Orígenes teve como professor o Clemente de Alexandria, outro apologista e teólogo espetacular, que viveu no Egito. Perceba que a Igreja do Oriente sempre teve uma tendência mais mística, mais simbólica, mais metafórica da fé cristã. Claro que temos a escola de Antioquia que vinha numa linha mais rígida em relação à letra, mas via de regra a Igreja do Oriente tem uma tendência mística. É nesse século que surge também Cipriano de Cartago. Irmãos, existe muita coisa para falar desses homens, que levaria um vídeo inteiro só para falar deles. Por isso estou mencionando, mas sem entrar em muitos detalhes, só necessário para te manter situado em que pé está a Igreja de tal período. Uma das ações bizarras de Orígenes, e que mostra sua devoção a Cristo, foi a autocastração. Ele se castrou, se tornou eunuco por amor a Jesus, seguindo o conselho de Jesus em Mateus 5:29. Essa ação mostra uma emuná tão forte a ponto de alcançar o absurdo. Não concordo com Orígenes em vários pontos, mas não tenho coragem de desrespeitar um homem desse. Ele foi torturado e martirizado em 253 sob a perseguição de Décio. Cipriano era de família nobre em Cartago. Havia se tornado um excelente advogado, mestre da retórica em seu tempo, super inteligente e lógico. Mas algo fez questionar seu mundo lógico e racional, a entrega desapegada dos cristãos ao martírio. O que esses homens viram que os levam a torturas e mortes indescritíveis? Seria tão mais fácil e lógico negar esses ous. Por que não o fazem? Percebam, irmãos, que tudo tem um propósito maior. Existiam corações tão endurecidos que só algo drástico como o martírio poderia romper a petrificação. É o que eu sempre falo, não só os milagres foram testemunhos de que o Eterno estava salvando seu povo, os mártires também. Tertuliano chega a dizer que o sangue dos mártires era a semente da Igreja.
Muitos intelectuais eram confrontados pelo martírio, inclusive de nobres. Pessoas cultas que eram reconhecidas perante a sociedade como grandes homens, se entregavam à morte com um sorriso no rosto. Quem não conhece história deve estar balançando a cabeça e dizendo: duvido que alguém prestes a morrer esteja sorrindo, isso é demais. Sendo assim, deixemos que os escritores desse tempo descrevam o que viam. Os verdadeiros mártires andavam alegres, refletindo em seus rostos uma verdadeira majestade e nobreza, de maneira que as correntes para eles eram um enfeite, que aumentava seu beleza, como a de uma desposada vestida de seu traje de casamento. Os mártires de Lyon, França. No cárcere, se entristece o que suspira pelas ditas do mundo, mas o cristão, que afora tinha renunciado ao mundo, no cárcere despreza ao mesmo cárcere. Tertuliano de Cartago. Que formoso espetáculo para Deus, quando o cristão se enfrenta à dor, quando enfrenta as ameaças, suplícios e tormentos, quando despreza sorridente o estrépito da morte e o horror que inspira o verdugo, quando faz valer sua liberdade frente a reis e príncipes e só se submete ao único Deus, a quem pertence, quando, triunfante e vitorioso, desafia a quem pronunciou a sentença contra ele. Marco Minúcio Félix 200 DC. Esses comentários parecem exagerados, mas essa é a verdade em relação aos mártires. Perpétua, cheia da Ruar HaKodesh, entra em êxtase na arena. Foi chifrada pela vaca que a lançou a quase 4 metros de altura. Ao cair no chão, ela levanta como se nada tivesse atingido, e brada: onde está a vaca que vai me matar? Tenho pressa de ver meu senhor. A multidão fica em silêncio, todos espantados com a cena. A mulher estava tão cheia do espírito que a vaca recusou-se ir para cima dela novamente. A multidão manda ela olhar para o ventre. Ela estava sangrando, mas não sentia dor. Ela dizia a todos os mártires: tenham fé, fiquem firmes, irmãos, e amem uns aos outros. Depois de ver os touros se recusar a agredi-los novamente, o governador ordenou a entrada dos gladiadores. Ordenou a decapitação de Perpétua e dos novos convertidos que estavam na arena junto com ela. Na hora de cumprir a ordem, o gladiador estava tremendo de medo, quase recusando-se a executar a ordem. Por isso ele errou o lugar e cortou Perpétua sem matá-la. Foi a primeira vez que gritou de dor. Ela segurou a espada do rapaz, apontando o local onde cortar. Você tem que fazer, disse ela. E dessa forma foi martirizada. O que dizer de Blandina, jovem de 16 anos que passou 3 dias sendo torturada? Passou pela grelha para ser assada, passou pelos leopardos, pelos açoites, pela crucificação, e por fim foi executada por gladiadores. Blandina louvava a Deus em meio às torturas, orava e pregava animando os demais que estavam temerosos. Tenho a história dela aqui no canal. Confira e seja encorajado a ser mais kadosh ao Senhor. Já se inscreveu no canal? Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Indique o canal a um amigo, seja um missionário. Vendo essas coisas, Cipriano foi confrontado. Se rendeu a Cristo, tornou-se bispo em Cartago e também foi martirizado em 258 DC. Esse Cipriano não é o bruxo do livro de São Cipriano. Isso precisa ficar claro. Galério ordenou Cipriano a prestar culto ao imperador. Isso por receber denúncia de que ele nunca fazia parte das comemorações públicas da cidade, nem prestava homenagem ao imperador. Esperando o momento de sensatez do bispo, já que o admirava e reconhecia ser um homem de bem, Galério perguntou se realmente o bispo se recusaria a prestar homenagem, afirmando ser algo simples que poderia salvar sua vida. Mas o bispo Cipriano recusou. Então você está condenado à espada. E Cipriano respondeu: graças a Deus. Antes de ser martirizado no ano 258, ele havia fugido de Décio na perseguição de 254. O que mostra que nem todos os cristãos ficavam para ser martirizados, muitos o evitavam fugindo. Melhor fugir do que negar a Cristo.
Em meio a isso tudo, no ano 255 surge o primeiro pai do deserto, Antônio, também chamado de Antão. Foi um jovem de 20 anos, rico, que ao ouvir a mensagem de Jesus e o jovem rico, ficou tão impactado, que vendeu tudo o que tinha, deu a parte devida à sua irmã, e a sua parte distribuiu aos pobres. Não contente com isso, foi morar no deserto. Ele foi o primeiro eremita cristão, o primeiro monge. Depois dele, muitos irmãos desiludidos com o que a igreja estava se tornando, resolveram retirar-se solitários aos desertos. Era notório que a igreja estava ficando vaidosa mesmo em meio às perseguições. Quanto mais nos afastamos da era apostólica, tanto mais bizarrices foram aparecendo. Não existe evolução da igreja, irmãos. Toda suposta evolução tem um pé na apostasia. Se por um lado Antão foi espetacular mostrando desapego aos bens materiais, por outro lado foi orgulhoso partindo para a solidão absoluta. Se por um lado ele foi bondoso dando seus bens aos pobres, por outro lado foi arrogante ao querer se tornar perfeito por meio de suas obras. A igreja dessa época estava fervilhando, fora de controle. Todos achavam que sabiam o que estavam fazendo, mas eu vejo um monte de homens desejando tomar o controle do reino, cada um a seu modo. Se retirar para a solidão mostra um coração sem fé, desobediente e arrogante. Por quê? Porque se acha melhor que os outros, mais fiel, mais honesto, e se de fato fosse assim, Yeshua ordenou que a luz ficasse visível para iluminar, e não posta debaixo de um cesto. Nesse tempo começou o chamado cismas. A igreja estava sendo fracionada, dividida pela teologia e pelos achismos. Agora no final do século III, ou seja de 260 a 300 DC, surge o novacionismo, uma postura de parte da igreja que rejeitava os cristãos que negaram a fé por medo da morte, e que queriam voltar à comunhão depois da crise. Para Novaciano, aceitar esses apóstatas era um desrespeito para com a memória dos que se foram, e dos que tinham em sua carne as marcas das torturas e castigos infligidos pelas perseguições. Sim, irmãos, nem todos os cristãos eram executados, alguns eram açoitados, surrados, punidos de alguma maneira e soltos. Nem todos os governadores e prefeitos eram sanguinários. Graças a Deus! Esses irmãos esqueceram da palavra perdão e misericórdia, esqueceram de Pedro que negou Jesus e ainda assim foi perdoado. Eles focaram em suas dores, em seus traumas, em seus sofrimentos. Perceba o homem tentando tomar o controle do reino. Quem não sofreu comigo não pode estar comigo. Quem eram eles para dizer isso? Onde Jesus ordenou isso? Cristo ordenou o perdão e o amor. A igreja estava definhando e essa postura é a prova. Essas coisas não eram nem para serem discutidas, essa que é a verdade. Nos tornamos incompreensivos, religiosos tradicionalistas, exatamente como os fariseus que combateram Yeshua. Para piorar, a igreja tinha crise das heresias internas, pois os gnósticos e ebionitas evitavam o martírio, continuavam no meio da igreja secretamente, tinham os irmãos que amavam os cargos, vaidosos. Agora começa a diferença entre os bispos de cada cidade. O bispo de uma cidade grande tinha mais poder que o de uma cidadela. Começamos a perceber a ideia de papado surgindo. A igreja estava focada em dar explicações e a racionalizar a fé, junto com a vaidade dos cargos. Quanto mais teólogo é você, tanto mais perto da apostasia você se encontra. Quanto menos você medita na palavra de Deus, tanto mais perto da apostasia você se encontra. A igreja precisa de equilíbrio e humilhação. Ao assistir o primeiro vídeo dessa playlist, você perceberá a grande diferença entre o que Jesus fundou e essa igreja a caminho da apostasia. Pouco dos ensinos de Yeshua se encontrava no comportamento da congregação. Isso vai piorando, vamos nos tornando muito mais focados na tradição e doutrina dos homens, do que nas palavras de Yeshua. Nos tornamos fariseus. Precisamos entender que nem tudo é explicável, nos conformar com nossa pequenez. Nesse tempo a igreja já vivia em briga teológica, em espírito de excomunhão, de condenar pessoas como hereges. Como o espírito de Adonai iria agir num povo desse, que se divide porque um entende que Jesus e o Espírito são uma manifestação do Pai, e o outro entende que os três são pessoas distintas. Pronto, ele não compreende o que eu compreendo, vamos condená-lo como herege, se afastem dele os fiéis.
Monarquismo, unicismo, trindade, todas essas postulações são nossa compreensão da pessoa de Deus, não são de forma alguma revelação do Eterno. Se fosse revelação do Eterno essas explicações toscas, elas estariam descritas na palavra, exatamente da maneira que cada corrente expressa. Mas o que vemos? Pistas, sugestões, que podem levar a esta ou àquela certeza. Nós entramos num processo perigoso quando tentamos explicar o que Deus não explicou. E se Ele não explicou, toda explicação, por mais amparada na Bíblia que seja, são meras percepções e reflexões humanas. Portanto, não posso exigir que tais filosofias sejam tratadas como palavra de Deus, muito menos que sejam compreendidas e aceitas por todas as consciências. Por vezes nem nós acreditamos de verdade naquilo que exigimos os outros a aceitar. Com a boca você ensina a trindade, mas por dentro dá razão aos monarquistas. Com a boca você ensina sinergismo, mas por dentro tem sérias dúvidas sobre isso. E por que você age assim? Porque a igreja se tornou vaidosa e impiedosa com quem pensa diferente. Você sabe que será massacrado se falar que crê em predestinação numa igreja arminiana. E o contrário é verdadeiro também. Ai de você se disser que crê nos dons espirituais numa igreja tradicional. É nesse século que surge o arianismo, doutrina ensinada por Ário, presbítero de Alexandria, que entendia que Jesus era a primeira criatura do Eterno, sendo por isso o mais amado de todos, chamado de Filho de Deus. Abordarei essa questão no próximo vídeo. Fique à vontade para comentar, acrescentar algo ou criticar. Estamos entrando no 4º século, que começa no ano 301. Shalom e até breve.